Olá, o tema hoje é especialidade. Esse termo em português não é tão famoso assim, mas em inglês ele equivale ao expert. Então, às vezes a gente usa em português esse termo mesmo, expert. Nos livros de psicologia você vai encontrar a tradução por especialidade, comparando com principiantes, ou então é colocado como mestres e principiantes. Mas é a mesma ideia. São pessoas que têm uma alta habilidade, têm um ótimo desempenho em áreas específicas. E elas têm, e é isso que a psicologia cognitiva tem mostrado, elas têm um desempenho cognitivo, uma maneira, inclusive, de pensar muito diferente de quem está começando a aprender aquela habilidade ou dominar determinado campo do conhecimento. Essa diferença entre especialistas e principiantes e novatos é justamente o que a gente vai ver por aqui. E aí você fica se perguntando, o que faz com uma pessoa seja muito, muito boa numa determinada área? Pensa numa pessoa que você admira, que é referência, que tem uma alta capacidade numa área que você conhece. Como é que será que ela chegou lá? Né? Talvez na história da arte, uma das obras mais grandiosas seja a Capela Sistina. Esse é o teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo. E eu nunca vi pessoalmente, mas todo mundo que já viu diz que é algo impressionante. Nas palavras do Michelangelo, se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei até dominar o meu ofício, isso não pareceria tão maravilhoso assim. Então, o Michelangelo ele diz que basicamente foi treino, 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 e assim ele começou e continuou e continuou e fez por muito tempo essa habilidade ficar cada vez mais desenvolvida e assim foi capaz de pintar uma coisa que a gente julga maravilhosa. E ele, não, nem tanto, eu só trabalhei, né? Quais são as características de uma pessoa especialista? O que um especialista tem que um principiante, que um novato não tem? Basicamente, são 5 aspectos. O primeiro é que um principiante não consegue detectar características e padrões como um especialista consegue. Então, o especialista consegue perceber padrões bem facilmente. O especialista acumula grandes quantidades de conhecimento específico e o organiza. Eles detectam aspectos do conhecimento com pouco esforço, destacam aspectos do conhecimento com pouco esforço. Eles adaptam uma abordagem a novas situações e usam estratégias diferentes. Vamos pegar dois exemplos aqui de áreas em que você tem esses mestres. Né? Vou pegar aqui uma cozinheira, Paola Carosella, que é master chef, né? Literalmente ela é mestre, né? Chefe, cozinheira, e domina muito bem essa área. Veja, uma pessoa que domina bem a área da cozinha, o que ela consegue fazer? Ela detecta características e padrões. Ela percebe, do ponto de vista do paladar, alguns padrões que combinam com outros, que o principiante vai se bater, ele não vai entender porque você misturar alguns ingredientes, alguns sabores não vão combinar. E ela consegue perceber isso facilmente. Acumulam grandes quantidades de conhecimento específico e organizam. Ela sabe receitas, ela sabe tem um arcabouço de, de maneiras específicas de cozinhar e de sabores que um novato não vai conhecer. Destaca aspectos do conhecimento com pouco esforço. Ela consegue destacar, por exemplo, de um prato e criar um prato, parece que é uma coisa muito fácil. Enquanto que, sei lá, uma pessoa novata ali vai suar e vai despender muita atenção para fazer um miojo, por exemplo, ela faz um prato maravilhoso e parece que foi tão simples, né? Adaptam uma abordagem à nova situação. Então, por exemplo, uma receita que originalmente iria frango, mas não tem frango disponível e tem carne, ela consegue abordar uma maneira diferente e usa estratégia eficiente. Não bate, não insiste em algo que não dá certo. Enquanto um novato, de repente, tenta e não consegue, e aí depois que vai mudar a estratégia. Né? Bom, vou pegar um outro exemplo. Área do xadrez. Né? Essa é uma xadrista chamada Fiona Mutesi, ela é da Uganda e tem até um filme sobre ela bem interessante. E ela
quase se tornou mestre em xadrez, que é uma coisa muito difícil, aos 14 anos de idade, né? E os enxadristas, eles têm uma capacidade que parece até sobrenatural de lidar com as peças, né? Essa é uma pesquisa clássica da década de 70 que estudou a memória de enxadristas. Até ali se pensava que um enxadrista seria capaz de memorizar posições no tabuleiro de uma maneira muito mais espetacular do que pessoas que nem sabem jogar xadrez. E na verdade, olha só que interessante. Essa aqui é uma posição real do xadrez. Foi pedido para que enxadristas e não enxadristas memorizassem essas peças, essa posição. E essa é uma posição totalmente aleatória, não faz sentido nenhum, não existe nenhuma partida de xadrez que vai conseguir um resultado dessa maneira. Pois bem, o resultado da pesquisa mostrou que depois de alguns segundos tentando memorizar e depois tentando reproduzir aquele tabuleiro, quando a gente comparava as pessoas que eram mestres em xadrez com iniciantes, tinha uma grande disparidade de resultado. Os mestres eram muito melhores, né? Por quê? Porque eles conseguiam memorizar padrões, né? Por exemplo, essa torre aqui não foi mexida, esse espião está aqui também não. Aí, de repente, esse cavalo avançou, né, perto do rei, a dama poderia capturar o cavalo. Eles visualizavam padrões, mais do que tentar visualizar e decorar e memorizar as peças separadamente. E no caso da posição aleatória, acho que vocês puderam já perceber que não teve diferença entre os mestres e os iniciantes, porque não conseguia visualizar padrão nenhum quem era mestre. Era decorar peça por peça, e as peças não faziam sentido, como não fazem para quem é iniciante. Então, o que um mestre consegue fazer é organizar o pensamento e encontrar soluções muito melhores, que faz sentido para aquela prática. Não necessariamente você praticar xadrez vai te tornar uma pessoa com uma memória melhor, vai te tornar uma pessoa melhor para memorizar jogos de xadrez, né? Então veja, um enxadrista vai detectar características e padrões importantes, vai saber de um roque, de uma abertura, de uma posição de meio de xadrez, de saber as finais. Eles acumulam grandes quantidades de conhecimento específico, eles sabem as aberturas todas, como funcionam, conhecem de cor algumas partidas famosas, e isso ajuda a jogar melhor. Destaca o aspecto do conhecimento com pouco esforço, então conseguem jogar, por exemplo, com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo e parece muito fácil, mas é porque eles já sabem como isso acontece. Adaptam uma abordagem a novas situações. Então, se tinha determinada estratégia de jogo e aparece um adversário com uma estratégia, né, diferente, sabe adaptar e usam estratégias literalmente aqui eficientes, né? O objetivo é o checkmate e consegue seguir esse padrão. E como a gente faz para se tornar um expert, um mestre, né? Basicamente, são 3 coisas. A primeira delas é a prática deliberada, depois a motivação e o talento. A prática deliberada não é simplesmente você praticar, né? Sim, é importante praticar e isso leva em torno, para você ficar realmente muito boa numa determinada atividade, leva em torno de 10.000 horas, ou cerca de 10 anos, fazendo muito bem algo. Mas não é só fazer, é fazer com objetivo e pensar no que você está fazendo e ter um feedback. Por exemplo, algumas pesquisas sobre prática deliberada mostram que clínicos gerais não necessariamente com a prática ficam melhores, porque a pessoa, sei lá, como médico, dá um determinado medicamento e não vai saber se aquilo funcionou, se não funcionou, enquanto que cirurgiões, esses sim, com a prática, se tornam muito melhores, porque você consegue, ao final da cirurgia, saber se o resultado foi bom ou não. Então, basicamente, praticar e pensando naquilo que está praticando, de fato, estudando e percebendo o feedback, a resposta desse estudo é o que funciona. É óbvio que a motivação é também importante. Você dificilmente vai dedicar tantas horas de estudo para algo que não se interessa, né? Por exemplo, você vai aprender uma língua nova, mandarim.
difícil você aprender o mandarim assim do zero, e você não vai se dedicar muitas horas de estudo ao mandarim se não tiver uma boa razão para isso. No entanto, se você vai se mudar para a China em questão aí de 6 meses e lá vai ter uma oportunidade de vida muito interessante, opa, vamos estudar mandarim, vamos estudar chinês, né? E um pouquinho, eu diria, que é o talento, né? É claro que algumas pessoas, principalmente atletas, têm um destaque, e não é só da prática, eles parecem ter uma habilidade um pouco natural. No entanto, se eles não praticassem tanto, se eles não treinassem como treinam, isso não, de nada valeria, né? Das três, a mais importante é, de longe, a prática deliberada, para se tornar um especialista. E será que uma pessoa que é expert em determinado assunto, uma habilidade, ela vai se tornar um bom professor ou uma boa professora? E vocês devem talvez até estar pensando em alguns professores que tiveram na vida, ou até tem agora na universidade, que sabem muito de determinado assunto, mas tem uma didática assim, bastante questionável, né? Você deve ver assim, alguns atletas que se tornam depois técnicos e não têm um sucesso como técnico nem de longe tão bom quanto foi enquanto atleta, né? De fato, porque você ser muito bom em algo não necessariamente te torna uma pessoa que consegue apresentar dessa forma, né? Um dos viéses cognitivos interessantes que explica isso é chamado a maldição do conhecimento. Então, essa charge curiosa aqui, alguém está explicando como é que faz um determinado caminho e na cabeça dele está muito bem explicado. Mas não necessariamente quem está ouvindo está entendendo aquilo. Então, quando um professor, uma professora explica algo, para ela, sabe, aquilo está extremamente claro, porque ela já sabe. Essa é a maldição do conhecimento. Você já saber algo faz com que você não tenha mais o ponto de vista de quem está aprendendo, que é um principiante. Geralmente, quem vai ensinar algo é um especialista, é um expert para um novato. E esse é um ponto de vista que a gente sempre deve levar em consideração. Claro, tem outros aspectos, mas é um cuidado muito grande que a gente tem que ter na educação, que nós não vamos tornar, durante as nossas aulas, os nossos alunos experts. O que a gente pode fazer é tentar melhorar muito a motivação para que eles possam continuar estudando e assim se tornarem experts e superarem, inclusive, os seus próprios mestres.